Dia, quinto ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós daremos início aos conteúdos de Geografia da apostila Grupo 5 de vocês. Vocês vão começar a aula na página 216, junto com a tia Letícia. Eu vou pegar aqui minha caneta, meu marca-texto, para a gente poder começar. Aqui. Vamos lá, meninos. Nesse conteúdo, nesse grupo de Geografia, nós vamos falar sobre diferença e desigualdade, ok? Nós vamos saber o que é existir, o que significa existir diferenças dentro de uma região e o que significa existir desigualdade entre uma região e outra. Especialmente na aula de hoje, nós vamos focar nas diferenças, ok? O que faz com que a gente seja diferente? A nossa cultura, tá escrito aqui. Então, cada povo tem a sua cultura e cada cultura faz um povo ser diferente do outro. Assim sendo, a cultura ela se manifesta de diferentes formas, como por exemplo, na comida que a gente come, né? É muito comum no prato dos brasileiros a existência do arroz e do feijão. Mas de onde veio esse costume de comer arroz e feijão, sendo que os nossos antecedentes, os índios, eles comiam farinha de mandioca e farinha de milho. Olha só, o arroz, ele é um costume dos asiáticos. E esses asiáticos passaram esses costumes para os árabes. Em um determinado momento da história, os árabes dominaram Portugal e passaram o costume de comer arroz para os portugueses. E aí, quando os portugueses vieram para o Brasil e colonizaram o Brasil, nós brasileiros adquirimos o costume de comer o arroz. Tia Letícia, e o feijão? O feijão, ele é um alimento característico das comunidades africanas. E como vocês sabem, os negros vieram para o Brasil trabalhar como escravos. E eles comiam esse alimento que é o feijão. E aí os brasileiros acabaram sendo influenciados e hoje a base da nossa alimentação, do nosso almoço, do nosso jantar é o arroz asiático com feijão africano. Então isso mostra que, por mais que existam culturas diferentes, quando uma cultura tem contato com a outra, uma acaba influenciando a outra, certo? E aqui esse texto é bem legal, que ele mostra, ele está falando sobre os diferentes tipos de café da manhã que existem pelo mundo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente toma de café da manhã? Leite, pão, bolo, pão de queijo, né? Nos Estados Unidos, eles comem ovos com bacon. Na Rússia, eles comem mingau de aveia com salsicha, olha só. E no Japão, eles costumam comer sopa de algas com arroz. Então, são costumes diferentes. E quando uma cultura tem contato com a outra, pode ser que haja uma troca desses costumes, né? Como foi o caso que aconteceu entre portugueses, africanos e indígenas, certinho? Continuando, aqui está falando que as diferentes formas de cultura influenciam o ser humano na ocupação do espaço. Então, olha aqui, ó. Nós vamos falar sobre a ocupação do espaço. Vocês sabem que diferentes tipos de povos colonizaram e vieram morar no Brasil. Mas dentre todos aqueles diferentes tipos de povos que a gente estuda desde o terceiro ano, 3 são os principais: portugueses, indígenas e africanos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles construíram casas no padrão europeu. Então, se a gente pegar, por exemplo, os patrimônios históricos do Nordeste e algumas cidades de Minas Gerais, vocês vão ver as construções tais quais o modelo europeu. Só que antes dos portugueses chegarem aqui, quem vivia no território brasileiro eram os índios. E os índios, eles estavam espalhados por todo o território brasileiro. E eles viviam em aldeias, né? E cada aldeia, uma era diferente da outra. Eles não eram todos iguais. Os índios não formavam um grupo só. Eles eram formados por diferentes grupos. E como que os índios organizavam o espaço? Eles organizavam da seguinte maneira. Por exemplo, existiam tribos indígenas que construíam casas individuais
para sua família, né? Cada família tinha sua casa. Existiam tribos indígenas que construíam uma casa única, enorme, e nessa casa única e enorme vivia todo mundo: pai, mãe, tio, tia, sobrinho, sobrinha, primo, prima, ia casando e ia vivendo lá, todo mundo junto. E existiam tribos indígenas que construíam as suas casas, né, as suas ocas, em formato circular, deixando aqui no meio um pátio. E esse pátio aqui, ele era de uso comunitário. Então, ali naquele pátio, eles realizavam as danças, os rituais religiosos, as festas e confraternizações. E o terceiro povo, que foi muito influente na cultura brasileira, foram os africanos, que eram os escravos. Quando os escravos fugiam, eles iam morar nos quilombos, que eram comunidades no meio da floresta, onde que abrigavam escravos fugitivos, né? E esses quilombos, com o fim da escravidão, esses quilombos não deixaram de existir, eles continuaram existindo. E hoje eles formam as comunidades quilombolas, ok? Então elas existem até hoje. Nessas comunidades quilombolas, as pessoas que moram lá geralmente são descendentes de africanos e eles praticam a cultura africana. E a principal base econômica dessas comunidades quilombolas é a agricultura, certo? Aqui eu vou falar com vocês sobre Dandara dos Palmares. A gente sempre fala sobre Zumbi dos Palmares, né? Dandara era esposa de Zumbi. E assim como ele, ela foi uma guerreira e ela ajudou na construção do Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores quilombos do Brasil. Tudo que se sabe sobre Dandara não está registrado em livros. Foram relatos orais passados de geração em geração dentro das comunidades quilombolas. Aqui vocês têm um mapa das comunidades quilombolas que estão espalhadas pelo Brasil. E aqui vocês têm um mapa das terras indígenas espalhadas pelo Brasil e protegidas por lei. Certinho? Continuando, meninos, não importa se você mora na cidade, nos centros urbanos, nas aldeias indígenas ou nas comunidades quilombolas. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês mostra as diferenças, né? Os diferentes tipos de povos que abrigam o território brasileiro e a forma como esses povos ocupam o espaço territorial brasileiro. Entenderam? Quero que vocês pensem bastante nisso, porque na próxima aula de amanhã nós vamos falar sobre a desigualdade e aí vocês vão entender o que significa ser diferente e o que significa ser desigual. A aula de hoje falou sobre a diferença. Então, a diferença dos centros urbanos, né, que é onde a gente vive, a diferença das aldeias indígenas e a diferença das comunidades quilombolas, que são diferentes formas de ocupação do território brasileiro. E essas diferentes formas existem por quê? Elas existem graças às diferentes culturas que colonizaram o Brasil. Certo? Aqui nós temos as imagens de cidades, né? Uma cidade grande, que vocês estão enxergando aqui, uma cidade histórica, construída na época em que os europeus chegaram aqui. Então, são diferenças no modo de organização do espaço, certinho? Primeiro exercício. Como são as manifestações culturais da cidade ou da região em que você vive? Como são as manifestações culturais da cidade de Guaíra? Bom, Guaíra é uma cidade pequena do interior de São Paulo. É uma cidade cuja principal atividade econômica é a agricultura. O que há de diferente na sua cidade em relação aos outros lugares? Uma grande diferença da cidade de Guaíra é a presença do Lago Maracá, né, no meio da cidade, e onde as pessoas têm o costume de fazer caminhada. Existe alguma dança ou música que seja própria da sua cidade? Não, necessariamente não existe.
Do que a maioria das pessoas que vivem na sua cidade gostam mais? Bom, aqui em Guaíra as pessoas gostam muito de passear, de dar uma volta no lago, né? De praticar atividades físicas. A população de Guaíra tem um sotaque próprio? Não. Há alguma particularidade no modo das pessoas se vestirem? Não. Aqui em Guaíra, o modo como a gente se veste é o modo como a maioria das pessoas no Brasil se vestem. Existem características culturais semelhantes à do restante do país? Sim, sim, né? A cultura praticada aqui em Guaíra é uma cultura muito parecida com a cultura da maior parte das pessoas no Brasil. Agora, siga as orientações do seu professor e faça um desenho que apresente algum elemento cultural da sua região. Então, vamos lá. Aqui em Guaíra, quais são os elementos culturais que nós temos? Em primeiro lugar, vocês podem citar o Lago Maracá, onde as pessoas praticam caminhada. Isso faz parte da cultura guairense, né? Caminhar no Lago Maracá. Outra coisa que faz parte da cultura guairense é a visita, a romaria na Capela do Pindoba. Essa é uma particularidade somente da cidade de Guaíra. A Capela do Pindoba, ela existe somente aqui. Então, faz parte só da cultura guairense, certinho? E quais são os outros aspectos da cultura guairense, mas que nesse caso estão presentes em outras regiões do Brasil? Por exemplo, os rodeios, né? Os rodeios, eles estão presentes na cultura guairense, mas também está presente em outras culturas do restante do Brasil, certinho? Você vai escolher um desses que eu falei e fazer um desenho aqui. Caso você se lembre de outro que eu não tenha falado, você pode desenhar, tá bom? Continuando, página 225. Desculpa. Página 225. O contato entre culturas pode influenciá-las? Você acha que quando uma cultura tem contato com outra cultura diferente, uma cultura influencia a outra? Sim ou não e por quê? Eu expliquei isso aqui nessa página aqui, olha. Eu expliquei para vocês que sim, né? Uma cultura influencia a outra. E aí vocês podem ler esse texto aqui que vocês vão conseguir responder aquela questão, tá bom? Continuando, questão de número 3. Dê um exemplo de contato entre culturas e descreva, de acordo com seus conhecimentos, como ele aconteceu. Qual o exemplo de contato entre culturas que vocês vão dar? Primeiro, vocês podem falar do contato entre portugueses e índios, né? Os portugueses influenciaram os índios e os índios também influenciaram os portugueses. Como que isso aconteceu? Bom, aconteceu no ano de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil e dominaram o Brasil, e o reflexo disso é o quê? A população brasileira. Hoje, na nossa cultura, a gente come farinha de mandioca, que é uma tradição indígena, junto com arroz, que é uma tradição portuguesa que veio da Ásia, e junto com feijão, que é uma tradição africana que veio com os negros. Então, a base da alimentação brasileira, que é o arroz, o feijão e a farinha ou a farofa, ela já é um exemplo de contato entre culturas. Por quê? Porque o arroz, ele é asiático e ele veio para o Brasil trazido pelos portugueses que já foram influenciados pelos árabes que tinham sido influenciados pelos asiáticos. Chegando no Brasil, esse arroz encontrou-se com feijão que foi trazido pelos negros. E os índios, que usavam muita farinha de mandioca, associaram, né? Influenciaram também com a farinha de mandioca. E hoje, nós brasileiros, o que a gente come? A maioria das pessoas, arroz, feijão e farinha de mandioca misturada. Então, vocês vão elaborar a resposta de vocês aqui. Eu dei um exemplo, mas se vocês se lembrarem de outro, vocês podem fazer. As diferentes culturas podem ser classificadas como melhores ou piores? Agora é com vocês. Vocês acham que existe uma cultura que é melhor do que a outra? Sim ou não
e por quê, ok? Próximo exercício. Observe essa imagem aqui. Acabei de explicar essa imagem para vocês. Que diferenças nós podemos observar entre as moradias representadas nas 3 imagens? Então, vamos lá. Primeira imagem. Mostra uma casa única para uma família indígena. Segunda imagem. Mostra várias casas, uma do lado da outra, com um pátio comum. Terceira imagem. Mostra uma casa bem grande, onde vivem várias famílias indígenas. Vocês vão escrever explicadinho aqui. B de bola. Essas formas de organização das casas alteram as atividades dos povos? Você acha que quem mora aqui e quem mora aqui tem atividades diferentes? Você acha que as atividades do dia a dia das pessoas são alteradas, são diferentes só porque elas moram nesses tipos de casas diferentes? A resposta é sim, é diferente sim. Por quê? Aqui você tem uma casa que mora só uma família, né? E essa família tem as suas atividades. Nesse caso aqui, moram várias famílias. Então, as atividades aqui são diferentes. Por quê? Porque são várias pessoas, tem que cozinhar mais, tem que dividir as tarefas. E aqui? Aqui também. Por quê? Por mais que cada pessoa esteja morando dentro da sua própria oca, eles têm um contato nesse pátio central, certo? Então, vocês vão elaborar a resposta de vocês. C. Quais atividades podem ser realizadas nos espaços centrais das aldeias que se organizam de maneira circular? Então, nessa aldeia aqui, o que acontece nesse pátio? Bom, nesse pátio acontecem festas, danças, cultos religiosos, encontro à noite, né? Diferente de quem mora aqui. Você acha que quem mora aqui nessa oca individual tem como participar de festas e danças comunitárias? Não, porque ele mora de uma forma mais solitária, né? Então, acabei de explicar de novo a item B, para que vocês possam também responder item C. Exercício 6. Podemos destacar como uma característica, qual é a característica marcante da cultura brasileira? Você tem 5 alternativas. Você vai ler e marcar a alternativa correta, ok? Meninos, essa página aqui nós não faremos, tá bom? Não vai fazer. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que vocês terminarem, vocês vão mandar foto dessas páginas para que eu possa corrigir. Hoje nós falamos sobre as diferenças que existem no território brasileiro. E amanhã nós vamos falar sobre as desigualdades, ok? Beijo para vocês e até amanhã.